enquanto Abel tirou Williams para a entrada de Igor e Rafael Moura para a entrada de Wellington Paulista. Bom para o técnico colorado, que se deu melhor. 2-0 e mais uma vitória do Inter, no dia em que o Beira-Rio voltou a receber um clássico após a reinauguração. No dia em que Felipão voltou ao comando do tricolor. Deu para estragar a estreia do Felipão? Com certeza. Dependendo de 2-0, 1-0, 6-0, mas estragava. Eu respondo por mim. Esse quem perdeu, então, para o torcedor, fui eu. Então, foi um primeiro Grenal que eu perdi dirigindo o Grêmio na minha volta e ele pode colocar na conta do seu treinador. No futebol, o mais importante é você estar preparado. E você saber sofrer nesse momento, que é o que vai nos fazer melhorar amanhã. Diga lá, Baldasso. Sabe, Meneghetti, que toda vez que se fala em publicidade para uma micro, pequena empresa, dá um arrepio. Não, mas isso é muito caro, isso não é para mim, isso não é verdade. E o recado que eu vou dar aqui é muito importante porque eu vou falar para 99% das empresas do Brasil. Atenção você que é micro, pequeno empresário e que está vendo esse programa. Essa dica é para você que tem uma empresa ou está abrindo uma neste momento. Com certeza, você precisa divulgar e comunicar com impacto. Mas não tem tempo e está difícil encontrar alguém para fazer isso, não é mesmo? Então eu vou apresentar para você agora a Publicidade Popular. Esta é a primeira agência do país a se dedicar para micro e pequenas empresas. São especialistas em divulgar e melhorar a comunicação da sua empresa. E o melhor, tudo isso com preços acessíveis abaixo do mercado e ainda com facilidades de pagamento. Conheça a agência que está inovando o mercado e trazendo a comunicação para a sua empresa. Acesse agora publicidadepopular.com.br e saiba mais. Ou então ligue, anote o telefone e ligue agora. Está aqui, ó, 4063 8010. 4063 8010. Ligue, você não vai se arrepender. Publicidade Popular. Ideias que cabem aqui, ó, no seu bolso. Meneghetti. Obrigado, Baldasso. Olha, o Grêmio vem tendo um aproveitamento recentemente, isso que recentemente já não é tão recente, já vai de 10 para 15 anos para trás em clássicos grenais, que é constrangedor. Ontem eu falei com o nosso editor Paulo Pires e pedi para que ele fizesse esse levantamento que ele vai colocar na sua televisão agora. Aqui estão colocados os últimos presidentes do Grêmio, são 8 gestões, porque há como presidente Guerreiro e presidente Paulo Odoni, quem tenha sido reeleito, portanto ficaram aí 2 gestões, 4 anos. O aproveitamento de Fábio Koff nesta gestão no Grêmio, ele consegue a façanha, em clássicos grenais, de ser pior que o aproveitamento de Flávio Obino, que é um dos piores presidentes da história do Grêmio. 12% dos pontos conquistados. Ele não ganhou nenhum clássico. Ele empatou 3 e perdeu 5. O presidente Flávio Obino, por exemplo, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 8. Teve 15% dos pontos ganhos. Foi bem aí o Paulo Odoni, 40%. E melhor, lá para trás, é verdade, o Zé Alberto Guerreiro com 62%, né, venceu 8, empatou 6 e perdeu apenas 2. Tá, mas, é um dado significativo. Não, eu acho que é significativo. É um fracasso nos grenais. Não, é um fracasso. Está se juntando a presidentes como Cacalo, Fernando Miranda e Flávio Obino, que não ganharam grenais. Que esses aí não tem o histórico do Koff. Mas eu não estou falando histórico, estou falando da gestão. Histórico, e aí? Estou falando da gestão. Está fazendo uma gestão que não ganhou grenal? Mas por esse histórico ele foi devidamente aplaudido e elogiado. Claro. Tá bem, agora está sendo criticado. Só que tem um detalhe, o Meneghetti. Mas tu não quer criticar agora, não, mas ele ganhou lá atrás. Peraí, tio. Eu acho que ele merece as críticas, tá? Tem que ser criticado. Até acho que para o histórico do presidente Koff é uma vergonha. O que está acontecendo é uma vergonha para ele. 8 jogos e nenhuma vitória em Grenal. Não é mais do que constrangedor, é um mico. Imagine que sofra o presidente Koff com essa realidade. Agora, quando o Baldasso compara com outros presidentes que não ganharam, aí é injusto. Aí eu tenho que lembrar que ele ganhou muito. Não, aí eu vou concordar com o Ribeiro, tá? Eu acho que é justa a crítica em relação à gestão Fábio Koff de não ter vencido o Grenal. Só que o mais preocupante não é só a gestão Fábio Koff. As gestões anteriores não conseguiram. Tiveram um aproveitamento muito baixo. E esse é o dado mais preocupante. O problema do dado Grêmio... mais preocupante é o tempo em que o Grêmio leva. E soma isso, ô Baldasso. O que disse o Filipão, que eu considero um absurdo. Não era o jogo para o Filipão treinar. Mas vem cá, então se justifica por que o Grêmio não ganha. O grande, mas aí é que tá, tu tem razão ao colocar o bojo dentro da análise. Porque o Grêmio tem o mesmo problema que o Brasil. O Brasil tem planos de governo e não planos de Estado. O Grêmio tem planos
O Grêmio não tem planos de clube, o Grêmio tem planos de administração. Então passam 2 anos, sai a administração, vai tudo pro ralo e começa tudo de novo. É isso que está acontecendo com o Grêmio desde o começo dos anos 2000. Ao repórter Bruno Ravazoli, o executivo de futebol gremista, o Rui Costa, respondeu uma questão sobre esta longa série sem vitórias sobre o rival. Vamos acompanhar. Desde que o senhor assumiu o departamento de futebol, o presidente Fábio Koff a presidência, o Quitolina também com o senhor, 8 grenais, 3 empates e 5 derrotas. A pergunta é muito direta, por que o Grêmio não ganha Grenal? Vários motivos, podemos ficar aqui 2 horas conversando. Alguns jogos nós fomos bem, perdemos, outros o adversário foi muito superior a nós. Hoje nós tivemos um jogo em que no primeiro tempo, na minha avaliação, o Grêmio foi melhor que o Internacional, né? Mas o Inter teve 2 lances e fez 2 gols, né? Então é isso que nós temos que, de alguma forma, começar a trabalhar. Isso já está sendo trabalhado. As 2 lances que nós tomamos o gol foram lances que foram trabalhados, inclusive com vídeos, enfim, durante a semana, mas no campo o adversário às vezes é mais supera, né? Então nós temos que buscar exatamente nesses resultados que tu apontas, tu destacas, consolidar cada vez mais, diminuir cada vez mais nossos erros para que nós possamos, num próximo jogo, num próximo Grenal, conseguir vencer. O Grêmio está vivendo um momento em que ele é inferior, não só pelos resultados, mas pelos desempenhos clássicos dos últimos tempos, que é inferior ao adversário? Estatisticamente sim, porque os resultados têm sido desfavoráveis, né? Mas a equipe, eu não acredito que a equipe do Internacional seja tão superior ao Grêmio como pode demonstrar o resultado de 2-0. Pegando esse jogo como exemplo, foi um jogo que nós fomos derrotados, mas não me parece que o Internacional teve uma supremacia tão grande em relação ao Grêmio que justificasse os 2-0. Mas esta é uma visão simplista do Rui, porque dizer assim, porque 1 ou 2 lances, sempre um Grenal é 1 ou 2 lances, com as suas, né, o 5-2, o 4-0 do Grêmio 77, o 4-1 agora do Inter. Aí tem momentos, né, assim, a cada 2, 3, 4, 5 anos, que alguém põe uma goleada, senão é sempre por 1 ou 2 lances. Eu não gosto das análises do Rui em derrota, porque elas geralmente são superficiais. A ponto, por exemplo, de ontem, na entrevista completa, chegar a dizer se o Grêmio tivesse vencido, nós estaríamos aqui falando bem do Wallace. Gente, óbvio, né? Não venceu, né? Não venceu, claro. Então, o Rui às vezes brinca com a nossa inteligência. Eu até acho que não é ele que tem que dar esse tipo de declaração, tá? Claro. Eu acho que não é ele que tem que responder, ele é o executivo. Mas eu acho que é o vice-presidente de futebol. Eu acho que quem tem que explicar é o cargo político com a derrota do Grenal. Marcos Quitolina. Eu acho que há essa inversão na gestão da SAF aí, que é um modelo, na minha opinião, a gente está dizendo que o Filipão, estamos questionando se é ultrapassado. Não, eu acho que ultrapassado é o modelo de gestão do Grêmio para o seu departamento de futebol. Agora, a estatística do Rui, e aí ele não tem essa poupança que tu falas, que eu acho que é justa em relação ao Fábio Koff, ele é pior ainda, porque ele disputou 9 Grenais e não ganhou. Ele teve um Grenal lá de 2010. Com o Renato. No Renato, foi 2-2 no Olímpico. Então, são 9 Grenais, ele perdeu 5 e empatou 4, gente. É vergonhoso. É lamentável. O Rui Costa em Grenal é um vexame. Tem algo que traduz o Grêmio, levantamento feito pelo Bruno Ravazoli, que ao meu ver me preocupa, que é a questão da identidade de um time vencedor. Como é que tu vai construir essa identidade? Com jogadores habituados à vitória. É um negócio óbvio que eu estou dizendo. Mas o Grêmio hoje tem 5 jogadores que ganharam o Grenal. 5. E desses 5, só 3 são titulares. Na verdade, antes do jogo eram 2, porque o Erley reapareceu no time. Tá botando o Juliano aí, ganhando o Grenal. Marcelo Groi, não, tô pegando pelo Grêmio, tá? Pelo Grêmio. Marcelo Groi, o Simon, o Pará, o Zé Roberto. E tem mais um jogador aqui. Erley. E o Erley, exatamente, que apareceu ontem. Então, antes do jogo, só 2 jogadores venceram o Grenal. Como é que tu vai incorporar um espírito num time assim? Eu acho que isso significa muito, isso traduz uma realidade. Outra coisa, o Juliano ontem sentiu o jogo. Parei um pouquinho. O Juliano não jogou. Já venceu o Grenal. Já venceu o Grenal, mas ontem sentiu o jogo. Ontem era jogo pra ele. O Grêmio tinha ontem no grupo 2 jogadores que venceram muito o Grenal, Juliano e Edinho. Mas pro outro lado, né? Agora, quantos não perderam o Grenal? O Felipe Bastos não perdeu o Grenal. É verdade. Não, eu o Juliano concordo. Não perdeu, mas esses aí eu não vou considerar. Por quê? Não tem um histórico de perdedor. O cara que está tendo a primeira experiência, eu não posso, num time que está começando a jogar, eu não posso agora. Tu tem que ter jogadores com biografia de vitória, Ribeiro. O Grêmio tem que ter biografia de título. O Grêmio não tem biografia de título. A biografia da vitória leva ao título, Ribeiro. Vamos combinar. O jogador acostumado, habituado, leva. Olha a geração do Internacional. Montou times com jogadores que começaram a se adaptar a uma conquista. O Filipão ontem me chamou a atenção, tá? O Filipão disse que está vindo para um trabalho a longo prazo. De 2 anos e meio. O contrato dele ia até quando? Alguém sabe me dizer isso?
Porque na coletiva ele desconversou. Tem um dispositivo no final do ano para renovação até o ano. Depende da eleição, né? Pode mudar a gestão. Eu acho que é isso. E eu não sei nem se também não é um trunfo político para a eleição. Também não sei, né? Não, eu acho que eu tenho certeza que é. Mas ao dizer isso, o Filipão também está estendendo o seu prazo de cobrança. O que eu acho perigoso, porque o Grêmio não tem mais tempo para isso aí. Não tem mais. Tem a Copa do Brasil agora esse ano, que é o grande detalhe, né? Roberto. O Tide Borba. Kofi faz parte de um passado vitorioso, mas de ver esse passado não dá. O futebol evoluiu. Quando o Grêmio perceber isso, talvez volte a ser um grande do futebol brasileiro novamente. E o Cauê Neves, não consigo ver o que falta para o Grêmio. Todo ano faz investimentos pesados e o resultado nunca vem. Cansado. Em seguida a gente volta com os donos da bola desta segunda-feira. Até já. Aqui, beleza, você vê nos mínimos detalhes. E na Carmen Flores, os detalhes fazem a diferença. Estofado em curva com assentos retráteis em 10 vezes de R$ 370. Mesa de jantar com 6 cadeiras, vidro 10 milímetros, somente R$ 1.790 à vista. No mundo dos sonhos, voltou o berço que vira mini cama por R$ 399. Nos ambientes planejados, ganhe 2 banquetas para compras acima de R$ 5.000. Na Carmen Flores, Porto Alegre e Canoas. Sua internet tem a velocidade que você precisa? O que eu gosto muito é que eu não preciso mais baixar coisas. Eu posso ver ele em streaming, eu posso ver ele online, sem ter que baixar vídeo. Mesmo todo mundo conectado ao mesmo tempo, a gente percebe que a performance da internet, ela não cai, ela não diminui. O mundo de hoje pede GVT, eleita a banda larga mais amada do Brasil. Experimente 15 MB de verdade grátis por 3 meses no combo ilimitado. Consulte condições de aquisição. Eu tô bem satisfeita. Central Band do Esporte, alô Gonçalo Cirne Lima. Meneghete, o goleiro Diego Cavalieri está livre desde o final de junho para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro e do futebol mundial, evidentemente, para deixar o Fluminense. O contrato dele termina no dia 31 de dezembro desse ano e a pedida salarial dele assustou o clube carioca. Portanto, um goleiro que quase foi para a Copa do Mundo pode estar livre no mercado. Para quem busca, fica a recomendação. Nós tivemos ontem no Grenal problemas de torcida, né? Muitos problemas. Primeiro que a torcida do Grêmio não obedeceu a um trato do Grêmio com a Brigada Militar de saírem todos do Barra Shopping em direção ao Beira-Rio e foram todos para o Olímpico. Decisão condenada pelo próprio Grêmio. Depois, na chegada no Beira-Rio, alguns torcedores do Grêmio derrubaram brete, entraram em confronto com a torcida do Inter. Um menino de 15 anos desacordado no pronto-socorro, perna quebrada de outro. Enfim, falimos como sociedade. Grenal com torcida única é o caminho a partir de agora. Agora, eu não entendo o seguinte, a Brigada Militar foi até o Estádio Olímpico, né? Levou um efetivo para fazer o deslocamento. Mas cadê a autoridade da Brigada Militar? É o seguinte, ó. Sim, mas não é matar os caras, né? Não. Só um pouquinho. Quem não presta vai se arrebentar. E se arrebentar é um a menos. Lamentável, alguns torcedores do Grêmio, não foram poucos, ironizando e debochando da morte do Fernandão na arquibancada do Beira-Rio. Lamentável. A Brigada Militar, ela tem que preservar o torcedor de bem. O cara de bem, o de bem tem que sair no ponto definido pela Brigada Militar e a Brigada Militar tem que ficar lá e levar. A ordem é defender todo mundo. Voltamos amanhã, 1 da tarde, com mais Grenal. Tchau. Proteção de marginal, cara.